My marriage is life. O meu casamento está vivo. My business is O life. meu negócio está vivo. My relationship is O meu life. relacionamento está vivo. My children is life. As crianças, meus filhos estão My vivos. ministry is life. Meu ministério está vivo. My work is life. Meu trabalho está vivo. I have life. Eu tenho vida. I have life. Eu tenho vida. I have life in me. Eu tenho vida. Sanity, you Você say. diz na tua I vida. have life. Eu tenho vida. I have life. Eu tenho vida. Don't care about people. Não se importava com as pessoas. So there was a woman with a situation Então havia uma mulher numa situação that only the king que apenas o rei could be able to change. poderia mudar ou transformar a But the pessoa. king did not care for her. Mas o rei não se importava por ela. The king did not care for people. O rei não se importava pelas pessoas. So the woman went to the king Então a mulher foi ter com o rei and said, King, e disse: Rei, deal with my issue. tome conta da minha situação. Things are not in order in my life. As coisas não estão bem na minha vida. But you are the only person who can change my O situation. Senhor é o único que pode mudar a minha situação. And the king looked at her E o rei olhou para ela and ignored her. e a ignorou. But she did not cry. Mas ela não se lamentou, não chorou. She did not say, the king has ignored me. Ela não disse: o rei me ignorou. The king left. O rei saiu daquele lugar. The following day, Depois, no dia seguinte, the woman came again a mulher foi novamente and said, King, e disse: Rei, deal with my story. atenda a minha situação. The king looked at her O rei olhou para ela and ignored her. e ignorou mais uma vez. The following day, No próximo dia, the woman came again a mulher foi novamente and she approached the king e aproximou-se ao rei and said, King, e disse: Rei, my story, a minha história, please deal with it. por favor, resolva. And the king ignored E her. o rei a ignorou novamente. But she did not stop going to the Mas king ela não parou de ir até o rei. because she knew that this is only the source of my story for it to change. Então, porque ela sabia que o rei era a origem, a raiz da solução do seu problema. If I want my situation to change, Se eu quero que a minha história, a minha situação mude, there's no one who can change it não há quem possa mudar except this king. além deste rei. I don't care that he doesn't like me, Eu não me importo se ele não gosta de mim, but he is going to change my mas story. ele vai mudar a minha história. I don't care that he is ignoring me, Eu não me importo se ele me ignora, but he is going to change my mas story. ele vai mudar a minha história. So my plan here Só o meu plano aqui is to go there every day, é ir até lá todos os dias, is to go there every hour. é ir até lá todas as You horas. find me at his house in the morning. Você pode sair dessa casa de manhã. You find me at his house in the afternoon. Ele vai me encontrar de manhã e de tarde You nesta casa. find me at his house in the evening. Ele vai me encontrar nesta casa pela You noite. find me at his house in the night. Ele vai me encontrar pela noite. I'll continue going there Eu vou continuar a ir até because lá. I've got nowhere else to go. E não tenho outro lugar para recorrer. So she continued pushing. Então ela continua a avançar. She continued going. Continuou a She avançar. continued asking Continuou a pedir. until the king says, Até o rei disse, dizer: I know I don't like this eu person. sei que não gosto dessa mulher. I know I don't like this person. Eu sei que não gosto dessa pessoa. But she has been troubling me too Mas much. ela tem me incomodado She has been demais. troubling me too much. Ela tem me importunado So the demais. only way for me to stop here Então a única forma de eu pará-la from troubling me de me importunar is to deal with the issue. é resolvendo a causa Is to dela. deal with the issue. É resolvendo a So causa no dela. matter the king didn't like her, Então, no matter
Não importa The king didn't like her, se o rei não gostava dela, but the king ended up mas o rei terminou dealing with the issue resolvendo o problema dela. because she was coming every day, Ela ia até lá todos os because she was dias. coming every night. Porque ela ia até lá todas as To the noites. extent that when you are sleeping, Porque enquanto você dorme, he could dream of that woman coming even in his sleep. enquanto ele dormiu, poderia sonhar com aquela mulher. Even in his sleep, the woman was coming. Porque até nos sonhos dele, a mulher ia até ele. When he is doing his things, Quando ele fazia as suas coisas, as suas tarefas, his mind now a mente dele desde então is filled with the vision of the woman estavam cheias da visão daquela because mulher. she has been coming every day. Porque ela continuava a chamar por ele todos os dias. I know some of you watch movies Eu sei que alguns de vós assistem or you watch filmes, soapies ou ajudem a ver, or drama on assistem TV. novelas. Yes, so when you're watching drama and every day, Quando você assiste novela todos os dias, and you continue to watch it every day, você assiste por todos os dias. when the time to watch drama, Quando o tempo de assistir a novela chega, and you are somewhere else, você está em outro lugar. your mind is on that drama. A sua mente está naquela novela. Even when you are in church, Até quando você está na igreja, you say, they have to finish church early você diz que devem terminar o culto cedo. because there is my drama that I want to watch at Eu quero 1:30. eu quero assistir minha novela às It's 13h30. It has now taken over your mind Então aquilo já dominou a sua mente. because you watch it Porque repeatedly. você assiste de forma repetitiva. So that's what the woman was doing Então é o que a mulher estava fazendo. until the mind of the king Até a mente do rei was taken over by the vision of that foi woman. completamente dominada pela visão daquela mulher. Wherever he is thinking of that woman Em qualquer lugar que ele estivesse, ele pensava naquela because mulher. she has been giving him trouble. Ela dava a ele dificuldades, problemas. She has been aggressive. Ela tem sido agressiva para She has been pushing ela tem puxado, tem sido forte for the king to respond. para ele responder à causa dele. Hallelujah. À causa dela, aleluia. So that's why Jesus said a man ought to pray Então é por isso que Jesus disse que um homem deve orar without fainting. sem se cansar, sem desfalecer. Even if you feel like God is not answering you, Mesmo quando parecer que Deus não está a responder-te, keep on praying. continua a orar. Even if you feel like your spirit is down, Mesmo quando você sente o seu espírito keep on fraco, praying. continua a orar. Do not stop Não pare until you touch até tocares that which you are praying for. aquilo que você ora. I don't know if you are para alcançar. hearing me. Eu não sei se você está entendendo. Hallelujah. Amém. Hallelujah. Amen. So a man ought to pray Então um homem deve orar without ceasing. sem cessar. A man ought to pray always. Um homem deve orar sempre. Hallelujah. Amém. So I'm going to teach a little bit about prayer. Então ele vai ensinar bocadinho sobre oração. I pray that I'll finish in 15 minutes or 20 minutes. Ele ora para terminar em 15 a 20 minutos. So that we'll go before the Lord and pray. Para que possamos avançar e orar. What is prayer? O que é oração? Prayer is communication. Oração é comunicação. You are talking to the Father, Nós estamos a falar com o Pai. and the Father is talking back to O you. Pai fala de volta para si. It's Fala not para si. a one-way communication Não é um único caminho ou um caminho de comunicação. where it's just you talking, Onde você só fala. but He also talks back to you. Mas é um caminho de comunicação no meio em que ele também responde para si. But it's not every time Mas não é a todo momento that you ask something from the Father que você pede alguma coisa ao Pai and He gives you. e Ele lhe dá, lhe concede. Just imagine Apenas imagine if his child, his daughter, se a filha do pastor comes and says, Daddy, vai e diga a ele: Pai, I saw some people with children, eu vi algumas pessoas com so I crianças, want a child. então eu quero criança também. Daddy might respond, O pai pode até responder, but how he will respond is he will go to the shops mas a forma que ele vai responder é vai às lojas and buy a doll e vai comprar uma boneca and say, this is your child. e diz: esta é a sua criança. The reason why
she likes children, yes, A razão pela qual ela gosta de crianças, but she does not have knowledge and the capacity to have a child. mas ela não tem capacidade nem conhecimento suficiente para ter uma criança. I don't know if you're getting it. Não sei se você está compreendendo. So there are some things that you ask from God, Então existem coisas que você pede a Deus and He will not respond to you the way you want, e Deus não responde como você espera, because He knows you porque Ele te conhece better than you know yourself. mais do que você conhece a si próprio. You say, if I give this person money, E Deus disse: se eu der a essa pessoa dinheiro, that will be the last time I will hear from him. então That will be the last time vai ser a última vez eu ouvir. I will hear from him, Vai ser a última vez eu ouvir Or essa pessoa from her. a orar, because he won't come back. He won't come back, porque não vai voltar or novamente, she won't come back. ou ela não vai voltar novamente. He understands your character. Deus conhece o seu caráter. He understands what can destroy you, Ele sabe o que ele pode or what destruir, can push you away from him. ou o que pode lhe afastar dele. So you say, no money for now. Então ele diz: I- sem dinheiro por You enquanto. can eat. I can give you food. Eu vou te dar comida, I can give you the clothes to wear. vou te dar roupas I para can vestir, give you rent money. vou te dar dinheiro para pagar renda, But I'm not going to give you a lot of mas não money, vou te dar muito dinheiro, because that will be the end of me and you. porque vai ser o fim da nossa Our relação. relationship will be over. A nossa relação vai estar terminada. Hallelujah. So before you ask for something, Então, antes de pedir por alguma coisa, ask yourself, peça-te a ti do you mesmo. have the capacity Pergunte se você tem to capacidade be humble? de ser humilde. Some of you, when you have money, Alguns de vós, quando têm you have secretaries vocês têm secretárias ou secretários, not to look after your money, não para procurar atrás do seu dinheiro, but those who be greeting us. mas aqueles que cumprimentam greetings. If I come to you and say hello, Ok? Se eu venho até ti, you point at the secretary and you say the secretary can greet you for me. então você aponta o seu secretário, a sua secretária diz: secretária, saúde ele por mim. Hallelujah. So God knows you. Então Deus te conhece. He knows your character. Ele conhece o teu caráter. So He gives you what aligns Ele diz aquilo, ele te dá, te concede aquilo que alinha with your knowledge com o teu conhecimento and with your understanding. e com o teu entendimento. Hallelujah. Amém. Oh, I said I'm not preaching. Ele disse que não vai pregar, So I started preaching. mas de repente está a pregar. Lord help me. So prayer is communicating Então, oração é comunicação with God. com Deus. But it's not every prayer that He answers when you Mas pray não é toda oração que Ele responde quando tu the way oras. you want. Não é toda oração que Ele responde como tu queres. But definitely He answers. Mas Ele sempre responde. But I know you don't want to hear the word no. Mas eu sei que você não quer ouvir a palavra não. All what you want is for Him to say yes in everything that you ask for. Tudo que você quer é que Ele diga sim em tudo quanto tu pedes. Hallelujah. Amém. So I have got some few notes here that I'm going to be reading from. Então, Ele tem algumas palavras ou alguns textos que estará a ler para nós. Alright, now prayer. We are talking about prayer. Estamos a falar de oração. Prayer is a complex and multifaceted concept. I think this is too deep English. Oração é uma atividade complexa. Prayer is a complex and multifaceted concept A oração é um conceito complexo e multifacetado that can be defined in various ways, que pode ser definido de várias formas, depending on cultural, dependendo da cultura, religious, religiosidade and personal e perspectives. perspectivas pessoais. Here is a comprehensive definition. Aqui estão algumas definições compreensíveis. Definition of prayer. Definição de oração. Prayer is a personal Oração é pessoal, intencional, and intentional communication intencional comunicação with a higher power, com um poder grande, divine being, com um ser divino or ultimate reality, ou com uma realidade supra, além, seeking guidance, buscando direção, wisdom, sabedoria, healing, cura, forgiveness, perdão or ou transformation. transformação. It involves a willingness to listen, E
ela envolve um desejo de ouvir, reflect, refletir and respond to the divine, e responder ao divino. and can take many E forms. pode ter várias formas. So I'm going to touch on keys of prayer. Então ele vai mencionar algumas chaves da oração. When we say this, Quando nós dizemos what we isso, explained, quando aquilo que foi it's a general way of praying. é uma forma, uma explanação geral. It's not a Christian prayer only. Não é sobre uma oração cristã apenas. Even when you are not praying to Jesus Christ, Mesmo quando você não ora a Jesus, but you are praying to someone else, mas está a orar por alguma outra ou por alguma outra pessoa. what you put your heart into, Aquilo que você coloca o seu coração nisto, what takes your time, aquilo que toma o seu tempo, is what you are praying to. é aquilo que você ora para ter. As long as there is no Jesus Christ in what you like. Ainda que não tenha Jesus naquilo que você gosta, If you love money more than Jesus se Christ, você gosta de dinheiro mais do que Jesus, it means you are praying to money. isso significa que você está a orar pelo dinheiro. If you love your TV more than Jesus Christ, Se você ama a sua televisão mais do que Jesus, it means you are praying to the TV. significa que você está a orar pela televisão. If you love your wife more than Jesus Se Christ, você ama a sua esposa mais do que Jesus, it means you are praying to your wife. significa que você está a orar a sua You esposa. might not bow down and say, in the name of my wife, Você pode até não se agachar ou ajoelhar e dizer em nome da minha esposa, but your actions mas as suas ações are showing that this is whom you worship. demonstram que você adora a sua esposa. Amen. So, Christian prayer, now we are going to talk about Christian Agora prayer. vamos falar da oração cristã, no contexto cristão. Prayer Oração is a vital aspect of the Christian faith, é um aspecto vital à fé cristã, enabling believers que permite a crentes to communicate with God, para comunicar com Deus, seek guidance, buscar direção and deepen their relationship with Him. e aprofundar as suas relações com Ele. So, the main prayer A oração principal that I would prefer you to pray que eu quero que você ore is the prayer to deepen é a oração que aprofunda your relationship with God, a sua relação com Deus. and everything else E em todas as coisas will begin to fall into place vão começar a decair, because you have a relationship with God. porque você tem uma relação com Deus. So then when you are praying other kind of prayers, Então, quando você ora um tipo de oração, you are praying coming from the position of your relationship with God. a tua oração deve vir da tua posição com Deus. Hallelujah. Amém. Are we catching it? Estamos a apanhar isto. Estamos a entender. So these are types of prayer. Agora vamos falar de alguns tipos de oração. Adoration. A oração de adoração. Adoration. What is adoration? O que é adoração? Is praising and worshiping God É louvar e adorar a Deus for His character, pelo seu caráter, creation, criação and blessings. e bênçãos. You are adoring Him. Você o adora, You are not asking for anything, você não está pedindo alguma but you coisa, are just telling Him how good He mas is, você apenas o diz How quão wonderful ele he é, is. quão maravilhoso ele é, how excellent He is, quão excelente how ele é, beautiful He quão is. belo, bonito ele You é. are just giving Him glory Você apenas o está a dar glória, without asking for anything. sem pedir nada. Just imagine, Apenas imagine, especially to those who are married, especialmente aos casados, what happens when you are talking to your wife o que acontece quando você fala com a sua and you are esposa. saying, hey, you are beautiful, Você diz: ei, mulher, você é tão linda, you look so sharp, você parece muito bela, o seu corpo there is no one like you. não há ninguém como tu. Even if I'm to be given another chance to look for another woman, Ainda que me dê uma chance de olhar para uma outra mulher, I'll come and look for you again. eu voltarei a olhar para ti novamente. I won't look for anyone else. Amém. You are so beautiful. Você é muito linda. I love you with all my heart. Eu te amo
de todo o meu coração. Hey, my God. I can't survive without you. Eu não sobrevivo sem ti. You are like the breath of my life. Você é como o ar que eu respiro. You are like the breath of my life. Você é como o ar que eu respiro. When I'm alone, Quando eu estou só, I can't even sleep. I can't even eat. nem consigo comer. Look at me how slim I am. Olha como ele está magro. Because you are far from me. Está longe dele. I love you so much. I love you. Eu te amo muito. Look how you are smiling. Olha como você I'm not sorri. even talking to you, I'm just telling you things. But look at how you are Ele nem smiling. está falando consigo, mas repara como você está sorrindo. After telling you that, Depois de te dizer tais and coisas, I'll come to you and I say, can I please have 100 with cash? Can I please have 100? What is 100 with cash? posso ter 100 meticais? Ele pode vir até ela e perguntar um pedido: posso ter 100 meticais? You might even give me without thinking. Você pode até me dar sem pensar. You just take it out and give it to me. E pode tirar e dar a ele. Then later you realize, Então depois você vai entender. I've just given a man some money. Eu dei a homem dinheiro. Why? Because of the words that I've been saying to you. Por causa das palavras que ele disse a ela. Hallelujah. So if you begin to speak to God in that manner, Quando você começa a falar com Deus do mesmo jeito, there are things that you don't need to ask for. há coisas que você nem precisa pedir. There are things that will just begin to fall into place. Há coisas que de repente vão começar a There are things that will just begin to give you Há coisas que ele vai começar a lhe conceder. because of what you have said to them. Por causa I believe my brother was saying that to his wife. Look at them now. Repare para o irmão de cabelo. Don't worry. It is a wonderful thing. A esposa estava encostada. Pode tornar a encostar. I want people to see. Ele quer que as pessoas vejam. Look at them. Olhem para ele. Look at Olhem para them. ele. Olhem para ele. It means that even their communication Significa que mesmo a comunicação deles is sweet. é doce. They can't sit together like this Eles não podem sentar assim if they were fighting at home. se estivessem a lutar em casa. They can't sit together like Eles this não podem sentar assim if there are no sweet words coming from the men. se o homem não fosse doce com If ela. there are no sweet words coming from the wife. Se a mulher não fosse doce com ele. Hallelujah. We'll just look at you like this Ele só vai olhar para si. Deixa and we will know. We don't need to prophesy. Nós não precisamos de We profetização. will Não know precisamos that olhar. these people were fighting at Vamos dizer, home. essas pessoas estavam a brigar. We'll even look at how you walk when you are going out. Mesmo quando... Repara só do jeito que vocês saem da igreja. The men will be in front. O homem está à frente a andar desse jeito. The wife will be following, A esposa está a seguir. and we will know E nós saberemos that there is no good relationship que here. não está nada bom ali. So if we are doing that to God, Então quando fazemos isso com Deus, that God is moving, Deus está se and movendo. we are following from the back as if we are in a fight with Him. Então seguimos a Deus por detrás como se estivéssemos a lutar com Ele. So when you are praying a prayer of Então adoration, quando você ora uma oração de you are adoração, like holding hands with Him. então é como se você estivesse a segurar a mão. You are moving together. E andam em conjunto. You are walking together. Andam juntos. You are one with Him. Vocês são um só. You are one with Him Vocês são um só. because of the words that you communicate with. Por causa das palavras que você diz a Ele. Hallelujah. Amém. So that's the prayer of adoration. Essa é a oração de adoração. So we are going to the second Então one. vamos ao segundo tipo de oração. It is a prayer of confession. É uma oração de confissão. Maybe you have sinned against God Talvez você pecou contra o Senhor and you are acknowledging and repenting of your e sins. você reconhece e se arrepende dos seus You pecados. are seeking forgiveness Você busca por perdão and cleansing. e purificação. We know most people, Há muita gente, when they sin against God, quando pecam contra o Senhor, they tend to run away from Him eles tendem a fugir dele, instead of going towards ao Him. invés de ir até ele.
Look at what happened in the Garden of Eden. Olha no que aconteceu, olha para o que aconteceu no Jardim do Éden. When they sinned against God, Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, instead of running to Him for protection, ao invés de irem até Ele para proteção, instead of running to Him for cleansing, ao invés de irem até Ele para purificação, they hid themselves. eles se esconderam. Why? Because sin separates you with Por God. quê? Porque o pecado separa-te de Deus. Sin separates you with God. O pecado separa-te de Deus. And they begin to try and do their own ways of covering themselves. Eles depois tentaram fazer as suas próprias formas, as suas próprias vestes de cobertura. They took fig leaves Eles levaram folhas to try and cover para themselves. cobrirem-se. So many people, when they go against God, Muitas pessoas, quando pecam contra Deus, the enemy will begin to whisper into their o inimigo ears, começa a murmurar, a sussurrar aos seus ouvidos. you are not worthy. Você não é digno. God does not love you. Deus não te ama. He will not even forgive you. Deus nem vai te perdoar. You are nothing in His eyes. Você não é nada na presença dele. Then some of the people Então, algumas pessoas will end up going deeper into the sin. terminam se aprofundando cada vez mais no pecado. Some will start smoking. Alguns começam a fumar, Some will start drinking. alguns começam a consumir álcool, Some will start womanizing. alguns começam a se entrar, digamos, nas coisas da terra, do mundo. Some will even start doing drugs. Alguns começam a consumir drogas, Because there is no longer peace in their lives. porque não há mais gozo, prazer nas suas vidas. Because they've allowed the enemy Porque eles permitiram com que o inimigo to whisper wrong things into their ears. sussurrasse coisas nos seus ouvidos. So if you go before the Lord and ask for forgiveness, Quando você vai ao Senhor e pede perdão, the Lord will forgive you. e o Senhor lhe perdoa. And when He forgives, Quando Ele lhe perdoa, He does not just forgive. Ele não perdoa apenas. He forgets everything. Ele esquece de tudo. And He renews you. E Ele te renova. He renews Ele you. te renova. So it's important we know Então é importante que nós saibamos we are not perfect. que nós não somos perfeitos. And no one will ever be perfect. E ninguém será perfeito. But we are going towards perfection. Mas nós caminhamos à perfeição. And perfection is found in Him. E a perfeição está em Deus. So instead of running away from Him Então, ao invés de fugir dele, because of dirty, por causa da nossa we sujidade, have to run to Him nós devemos correr até ele, because He's the one who cleanses us. porque ele é o único que nos purifica. Hallelujah. Praise be the Lord. Hallelujah. Amém. So that's prayer of confession. Então, esta é a oração de confissão. Then there is thanksgiving. A terceira oração, oração de graça. Thanksgiving is expressing gratitude Ação de graças é expressar gratidão for God's blessings, pelas bênçãos de Deus, provision, provisão and faithfulness. e fidelidade. In thanksgiving, Na oração de ação de graça, you are thanking God você agradece a Deus for what He has done for you. por aquilo que Ele tem feito por si. Hallelujah. You are thanking Him for what He has done for you. Você o agradece por aquilo que Ele fez por si. If you buy your child something, Se você compra alguma coisa ao seu filho, I know most of us will teach them to say, how to say thank you. eu sei que nós ensinamos como ele deve agradecer. When somebody gives you something, Quando alguém lhe dá alguma coisa, you have to learn to say thank you. você deve aprender a agradecer. Because if I give you something, let's say I give 5 people something here, Porque quando eu lhe dou alguma coisa, digamos que eu dou alguma coisa a 5 pessoas aqui, and only one person comes back and say thank e you, apenas uma pessoa regressa e agradece, there's a higher possibility há uma grande possibilidade that I'll give that person more de eu dar àquela pessoa ainda mais, because he has said thank you. porque ela agradeceu. You can see in the scriptures, Você pode perceber ou ver nas escrituras, there were 10 lepers who came to Jesus, quando 10 leprosos foram a Jesus,
and they asked it for healing. e pediram cura. And Jesus prayed for their healing. E Jesus orou pela cura deles. And he said, go. Ele disse: podem ir. As you are going, healing will happen. Enquanto vocês vão, a cura vai acontecer. As they were going, Enquanto eles iam, they looked at themselves. eles repararam para si próprios. And they saw that the wounds of lepers Perceberam que as feridas da lepra were healed. estavam curadas. But there's only one Mas apenas houve who said, I'll go back to the que man. disse: eu regressarei We have ao spoken healing over my falou life. cura sobre a minha vida. And he went to Jesus. E ele foi a Jesus And he said, Lord e Jesus, disse: Senhor Jesus, thank you for healing me. obrigado por me curar. So in other words, the other 9, Em outras palavras, os outros 9, they have been healed, eles foram curados, but they had scars, mas ainda tinham cicatrizes. including the one who went back to Jesus. Incluindo aquele que voltou a Jesus. He had scars Ainda tinha cicatrizes all over. em todo o seu corpo. Because what lepers could do, Porque aquilo que a lepra faz, or what lepers does, ou o que a lepra faz, it eats you. It eats you. ela consome-te, It eats your flesh. consome a sua carne. The ears can fall off. As orelhas podem cair, The nose can fall o off. nariz pode cair. Your body O seu corpo can be deformed pode ser deformado because of lepers. por conta da lepra. But when this man came back Então, quando este homem regressa and thanked Jesus, para agradecer a Jesus, Jesus said to him, Jesus disse-lhe: were they not 10 who were here, não eram 10 que estiveram aqui, but only one came back to say thank you? todavia apenas regressou para And he agradecer. said to the man who had said thank you, E Jesus disse ao homem que agradeceu: go your way and be made whole. vá e seja completamente curado. So it means that the 9 were healed, Isso significa que os 9 estavam curados, but they were not made whole. mas eles não foram completamente curados. They still had Eles scars. ainda tinham cicatrizes, So to this one who came back, mas para aquele que regressou, the ear grew back. a orelha cresceu novamente. The fingers that had fallen grew back. Os dedos caídos cresceram novamente. The scars in his body because of lepers were healed. As cicatrizes criadas pela lepra foram totalmente removidas. To the extent Para o entendimento, that there was no trace. There was no trace. There was no sign não havia sinal that he was a leper before. que ele era leproso antes. The way you are quiet, I don't know if you are Do understanding. jeito que vocês estão quietos, não sei se eles não estão a entender. Digam amém, aleluia, igreja. So the other 9, Então os outros 9, as much as they were healed, enquanto eles eram curados, ou assim que foram curados, the finger was still not there. apesar de terem sido curados, o dedo já não estava lá. Even though it was no longer painful, Ainda que não fosse mais doloroso, but you could still see that the person now has 4 fingers. mas você já poderia ver que a pessoa só tinha 4 dedos apenas. Hallelujah. Amém. But the one who went back to Jesus, Mas aquele que regressou a Jesus, the finger came back, o dedo cresceu the novamente. ear came back, A orelha cresceu the novamente. scars in the body came back. As marcas no corpo desapareceram. He was completely healed Ele estava completamente curado and made whole. e feito pleno. And I believe Eu acredito that even his provision que até a sua provisão was restored. foi totalmente restaurada. If he was divorced because of lepers, Ele estava separado por conta, ou estava divorciado por conta da lepra. the marriage was restored Mas o casamento foi restituído. because he came back Que ele voltou para to give agradecer. gratitude, Para agradecer. to say thank you, Jesus, Para dizer obrigado for what you have done por for aquilo que o me. Senhor fez por mim. Hallelujah. So there is power Só há poder in the prayer of thanksgiving. na oração
oração de gratidão. Are we together? Are we sure that we are here? Estamos certos que estamos aqui? Digam amém com força, amém. Then there is this one. This is my ministry now. Então, há esta oração que é o ministério dele agora. É a sua ministração. The prayer of intercession. A oração de intercessão. Intercession. Intercessão. Praying on behalf of others. Orar pelos outros. Seeking God's intervention for others. Buscar a intervenção de Deus pelos outros. Seeking guidance for others. Buscar direção, direcionamento pelos outros. And seeking blessings for E others. buscar bênção pelos outros. If we read in the Bible, Quando nós lemos na Bíblia, we hear people who interceded for others. nós podemos ver pessoas que intercederam por nós. We look at Abraham. Olhamos para Abraão. God had promised him, or God visited him, Deus visitou-lhe and he said he shall be the father of nations. e disse-lhe que Abraão seria o pai das nações. But before he did that, Mas antes de dizer-lhe isso, he said, leave your father's house ele disse: saia da sua parentela and go to the land e vá à terra which I shall show you. e eu lhe mostrarei. So in other words, Em outras palavras, the Lord just said to him, o Senhor disse-lhe apenas: leave, saia, I will show you where you are going. eu vou te mostrar onde vais. He did not say, I am showing you where you are Ele não going. disse: eu te estou a mostrar. So he was being shown where to go as he was Ele walking. estava a ser revelado onde ia. He is walking and the ia. Lord said, turn left. Quando ele andava, As he is dizia para a walking, the esquerda. Lord said, turn right. Quando andava, o Senhor dizia As para he a is walking, direita. the Lord says, you are sleeping here Quando today. ele andava, o Senhor dizia: hoje As he is dorme. walking, the Lord says, you are moving forward. Quando ele andava, o Senhor dizia: hoje vai para frente. He was being given direction Ele recebia as as direções he was moving. enquanto se movia. He was not told where he was going. Ele não sabia onde era dito He para was just ir. told to go. Ele apenas era dito para ir. But because of his heart, Mas por causa do seu coração, he said, I'm not going alone. ele disse: eu não vou sozinho. He took his brother's son. Ele levou o seu sobrinho. His name was Lot. O seu nome era Ló. And they went together E foram juntos with their wives. com as suas esposas. And Sarah had no child. E Sara não era mãe, não tinha filho. So as they were going, Enquanto iam, God was blessing them. Deus os abençoava. And they grew big and wealthy. E eles cresceram em riquezas. To the extent that they could not stay in one place. De tal forma que não poderiam ficar no mesmo lugar. Abraham and Lot. Abraão e Ló. Their workers Os seus trabalhadores were fighting lutavam entre si for green pastures. por conta dos lugares verdejantes, das terras verdes. So Abraham called his brother Lot. Então Abraão chamou o seu sobrinho Ló And he said to Lot, e disse a Ló: let us not fight. não vamos lutar. We are Nós brothers. somos irmãos. Choose wherever you want to go. Escolha onde tu queres ir. And I'll choose after you have chosen. E eu vou escolher depois de tu ter escolhido. Look at the heart of an intercessor. Olha para o coração deste intercessor aqui. He preferred others more than himself. Ele preferiu o outro do que a si próprio. God had asked him to leave. Deus pediu a ele para que saísse. So even in the place where he is with Lot, Então, mesmo até na graça que ele estava com Ló, the place is supposed to be Abraham's place. o lugar era suposto ser de Abraão apenas. But Abraham is saying to Lot, Mas Abraão disse a Ló: you choose first. você escolhe primeiro onde quer ir. Abraham did not say, I'm giving you. Abraão não disse: vou te dar um lugar. He said, you choose Ele disse: escolha tu wherever you want to go. onde queres ir. And wherever you choose, Em qualquer lugar onde tu then I'll escolheres, take the remaining side. então eu vou levar o lugar que sobra. So Lot looked, Então Ló olhou, reparou. he looked, Ele reparou. and he saw the green pastures in Sodom and Gomorrah. E ele viu pastos verdejantes em Sodoma e Gomorra. And he went to Sodom and E ele Gomorrah. foi a Sodoma e Gomorra. Then the Lord visited Abraham. Então o Senhor visitou Abraão. And he said to Abraham, E ele disse: Abraão, open your eyes. abra os seus olhos.
as far as you can see, até onde tu puderes ver, I've given it unto you. eu dei a ti. Now, Agora, he had not chosen ele não escolheu, because he knew that my provision and my direction comes from God. porque ele sabia que a sua direção e provisão vem de Deus. God will choose for me. Deus vai escolher por mim. Diga um amém de igreja fora. And as he was looking, Então, enquanto ele reparava, he was not looking with these eyes. ele não reparava com os olhos carnais. In other words, he closed his Em eyes outras palavras, ele fechou seus olhos. and he looked in the spirit. Ele olhou, ele viu no espírito. And he started to see far. E ele começou a ver até onde He, podia he, ver. he started to see Ele começou a ver a multitude of people uma multidão de pessoas who come out of him. que saíam dele mesmo. He was not seeing the walls of this house. Ele não estava a ver as paredes desta casa. He was not seeing Ele não estava a ver up to the road there. até a rua, até a estrada principal. But he was seeing beyond time. E ele estava a ver além do tempo. He was seeing years to come. Ele estava a ver anos por vir. He was actually seeing up to now. Ele, na verdade, estava a ver o dia de hoje. Because he is the father of faith. Porque ele é o pai da fé. And we are called the sons of Abraham. E nós somos filhos de So Abraão. he also saw us Então ele também nos viu. Ei, when he was looking. quando ele estava a olhar, aleluia. Diga um amém, igreja. So when you are looking, what are you seeing? Então, quando você repara para o que está a ver, You are seeing years and years to come. você está a ver anos e anos por vir. Decades and decades of years to come. Décadas e décadas por vir. You are, but Lord, Mas logo, he saw Sodom and você Gomorrah. viu Sodoma e Gomorra. He was only seeing what was around him. Ele só estava a ver apenas He o que was está ao only seu seeing redor. what the eye can see. Estava a ver apenas o que o But olho Abraham podia was ver. seeing what the spirit can Mas see. Abraão via o que o Espírito poderia ver. Vamos estar aqui. What are you seeing? O que é que você está a ver? What is your spirit O seeing? que é que o seu Espírito vê? I don't look with naked eyes. Eu não reparo com as vistas nuas. As I'm looking at you, Quando reparo para si, I'm seeing multitudes and multitudes and multitudes of people. eu vejo multidões e multidões de pessoas. I'm seeing nations. We receive. Eu vejo I'm seeing nations that are here. Eu vejo nações que estão aqui. So my vision is not limited in Maputo. Então a minha visão não está limitada a My Maputo. vision is not limited in Matola. A minha visão não está limitada a Matola. My vision is not limited with this roof. A minha visão não está limitada neste teto aqui. Look at the logo there. Olhe para o logo ali. The logo is seeing nations. Está a ver nações. Because I've got intercessory anointing inside Porque of eu me. tenho a unção de intercessão So dentro. when I am praying, Então enquanto eu oro, when I am seeing, enquanto eu vejo, I'm seeing those that are not yet born. eu estou a ver até aqueles que ainda não nasceram. I'm seeing those that are not yet there. Eu vejo até aqueles que ainda não estão And lá. they will come to the intercession that I'm doing E eles right now. virão pela intercessão que eu estou a fazer agora. Se eu fosse missionário, eu estaria de pé, sabe? Pai, em nome do Senhor Jesus. I come against every spirit of stagnancy. Levante-me contra todo espírito Everything that has been causing things not to move. O espírito que faz as coisas não se I render it weak and powerless in the mighty name of Jesus. Eu me levanto como uma espada I poderosa. come against every spirit of witchcraft. Levante-me contra todo espírito de estagnação. Every altar that has been speaking against you. Todo espírito que se levantou para I break it in the name of Jesus. Eu quebro em nome de I break Jesus. it in the name of Jesus. I break it in the name of Jesus. I break it in the name of Jesus. Em nome de Jesus.
that has not been moving, tudo aquilo que não está se movendo, by the same anointing, na mesma unção, by the same power com o mesmo poder that resurrected que ressuscitou Christ from the dead, Jesus dos mortos, may the same power no mesmo poder resurrect everything ressuscite todas as coisas that had died in your que life, morreram na tua vida, that had died in your que life. morreram na tua vida. Resurrect in the name of Ressuscita em nome de Jesus. Resurrect in the name of Ressuscita em nome de Jesus. Resurrect in the name of Ressuscita em nome de Jesus. Ressuscita em nome de Jesus. Ressuscita em nome de Jesus. Hey! I don't know if I'm talking to somebody right now. Aleluia. I go beyond myself. Eu vou além de mim. I go beyond my marriage. Eu vou além do meu casamento. I go beyond this small denomination in Maputo. Eu vou além desta pequena denominação em Maputo. I'm saying small because it's small. Eu digo pequeno porque é pequena. Because of what we are Por seeing. causa daquilo que estamos a ver fisicamente. I'm comparing it not to other people. Não estou a comparar com outras pessoas. I'm comparing it with the spiritual vision. Está a comparar com a visão espiritual. That this is just a drop in the ocean. Que este aqui é apenas uma gota no oceano. That's how the spirit of intercessor sees. É assim como o espírito da intercessão vê. When I'm looking at a drunkard, Quando eu olho para bêbado, I'm seeing a man standing before multitudes preaching the word of God. estou a ver homem a pregar diante de uma multidão. When I'm looking at a wayward child or a wild child, Quando eu vejo uma criança, reparo para uma criança, I'm seeing nations of God coming out of him. estou a ver uma nação de Deus a vir dele. Intercession does not look at what people call impossible. A intercessão não olha para aquilo que as pessoas chamam de impossível. It looks at what God calls possible. Olha para aquilo que Deus diz que é possível. I don't know if you are hearing what I'm saying. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou a dizer aqui. The spirit of the prayer of intercession A oração de um intercessor goes beyond the walls of Mozambique. vai além das paredes, They dos go beyond the walls of Africa. vai além dos muros de África.
they enter into the uttermost parts of the world. Entra, Uttermost or to the ends of the world. vai até os confins da terra. That's why we are seeing all the continents there. É por isso que estamos a ver continentes ali. He has never been there, Ele nunca esteve lá, but he has already seen it in the spirit. mas já viu os espíritos. But we are going to the ends of the nation with Nós this gospel. vamos aos confins da terra. Hallelujah. If you ask him the day he saw that, Se você lhe perguntar ou perguntar ao pastor o dia que viu aquilo, he was alone. ele estava sozinho Before marrying, before even meeting his wife. antes de encontrar a sua esposa. It was him alone. Ele estava sozinho, Without thinking of, without that family or anyone. sem família ou qualquer Hallelujah. But he was seeing. mas ele estava a ver. He saw you before you came here. Ele viu a voz antes de vocês virem até aqui. You might say, but he doesn't know me, but he saw you. Mas você pode até dizer ele não me conhece, mas ele te viu. That's the spirit of intercession. Esse é o espírito de um intercessor. Some people are intercessors, but they don't know it. Algumas pessoas são intercessoras, mas ainda não sabem. Hallelujah. So Abraham, Então Abraão, he also needed a child. ele também precisava de uma criança, de filho. He doesn't have a child. Ele não tinha filho. But when God came to him, Mas quando Deus foi ter com ele, and when he saw God coming, e quando ele viu Deus vindo ter com ele, he withstood God. He withstood, or he stand before ele God. ficou diante de Deus. And he said to him, E ele disse: you cannot pass this place você não pode passar deste without eating. além sem comer. He knew that God was going somewhere. Ele sabia que Deus ia para algum lugar. He was not coming to him. E não ia ter com ele. But he said, you cannot pass through here. Mas ele disse: Deus não pode passar daqui sem Let me comer. prepare some food Deixa for eu you. preparar alguma coisa para si. Let me prepare some food for you. Deixa eu preparar alguma coisa para And si. he prepared food for him. E preparou alguma comida. And God ate. E Deus comeu. After God was full, Depois de Deus estar satisfeito, he said, we cannot do these things ele disse: não podemos fazer o que estamos without fazendo telling this man, sem dizer a este homem, because he shall be a father to nations. porque ele será o pai de nações. It means that if we go and destroy Sodom and Gomorrah, Então, se nós formos destruir Sodoma e we Gomorra, are destroying his land without telling him. estamos a destruir a sua casa, a sua terra, sem lhe dizer. Hallelujah. So they told him Então, eles disseram-lhe, and said, God told him Deus disse-lhe: and said, there's too much sin in Sodom and há Gomorrah. muito pecado em Sodoma e Gomorra. So we have come to destroy Então, it. nós viemos para destruí-la, ou destruí-las. And the man started praying. E o homem começou a orar. And he said, Lord, allow me to ask. E ele disse: Senhor, permita-me. If there are 50 righteous people in Se houver Sodom, 50 pessoas justas em are you Sodoma, going to destroy o it? Senhor vai destruí-la. And God said, no. E Deus disse: não. But the reason God was going to destroy everyone in Mas Sodom and Deus ia Gomorrah. destruir todo mundo em Sodoma e Gomorra. He was going to destroy everyone. Deus ia destruir todos lá. If Abraham had not stand Se Abraão não tivesse se levantado between God and Sodom, entre Deus e Sodoma and he said, no, I will not. e tivesse dito: não, não vá. He said, please God, Ele disse: por favor, Senhor, I'm coming again. eu venho novamente. Don't be angry with Não me. zangue-se comigo. What if there are 45? E se tivessem pelo menos 45, He said, no, I'll not destroy it. não vou destruir. What if there are 40? Se forem 40, No. não. What if there are 35? Se forem 35, No. What if there are 30? e se forem 30,
What if they are 25? Se forem 25, What if they are 20? se forem 20, What if they are 15? e se forem 15, What if they are 10? se forem 10, What if they are 5? e se forem 5. Just imagine if it is your child coming to you, Imagina se fosse teu filho asking vindo you aqui, those numbers going down slowly, slowly, esses slowly. números- You say, hey, get away, man. Você diria, Leave sai me alone. daqui. Hey, just say what you want to say. Diga apenas o que você quer e saia. So an intercessor Então, o intercessor doesn't care não importa-se about what God will say when he is praying. não se importa com o que Deus vai dizer enquanto ora. He puts himself in the line Ele coloca-se na brecha that even if God kills me que, ainda que Deus me cure, because I am covering this person, porque estou a cobrir esta if pessoa. God kills me for the sake of killing this person, Se Deus cruzar-me por eu estar a let it be cair na so. brecha por essa pessoa, I am not moving deixa-me from ser here. forte, não vou sair daqui, ainda que Deus cruze. I'll make sure that the person behind me is Vou protected. garantir que a pessoa que está por detrás de mim esteja protegida. Hallelujah. So God said, I am not going to kill Então Deus disse, não vai destruir. as long as there are righteous people. Enquanto tiver lá pessoas justas. But what I'll do is I'll take them out Mas o que eu vou fazer é tirá-las and destroy the unrighteous. e destruir os injustos. That's the spirit of an intercessor. Este é o espírito de um intercessor. He went on, Ele avançou e disse, the same Abraham, o mesmo Abraão disse, there was hunger in the land. havia fome na terra. And he went to the land of Gerar. E foi para a terra de Gera. When he got there, Quando chegou lá, he knew that if I say this woman is my wife, Sarah, ele receou dizer que Sara era a esposa they will dele. take away my wife from me. Sabia que se dissesse levariam a esposa dele. So he introduced Sarah Então ele apresentou Sara as his sister. como sua irmã. And the boys around E os rapazes ao redor went to the king foram ter com o and rei. said, there's a beautiful woman there. Disseram, uma mulher bonita lá. I think you will like her. Achamos que o senhor vai gostar. And they said, bring her. Ele disse, tragam-na. And the king wanted to take Sarah. E o rei queria tomar a Sara. But the Lord stopped him Mas o Senhor impediu that he did not sleep with Sarah. que ele dormisse com a Sara. If it was not for God, Se não fosse o Senhor, the king could have slept with Sarah. o rei teria deitado-se com a Sara. Hallelujah. But God Mas Deus fought for Abraham lutou por Abraão, because he was an intercessor. porque era um intercessor. Even though Abraham had made a mistake there, Apesar de Abraão ter feito ou ter cometido algum erro ali, that he lied mentido, neste That- caso ter mentido, that Sarah was his wife, que Sara fosse a sua esposa, God still protected him Deus continuou a protegê-lo, because God knew Abraham's heart. porque conhecia o coração de Abraão. So God now wanted to punish the king of Gerar Então, Deus queria punir aquele rei for taking Abraham's wife. por tomar a esposa de Abraão. He visited the king of Gerar, Então, Deus visitou o rei and everything in the land e tudo naquela terra, no seu reino, stopped producing. parou de produzir. Women were no longer getting pregnant. As mulheres não engravidavam mais. Fruit trees were no longer producing fruits. Árvores frutíferas não produziam mais frutos. Their livestock were no longer multiplying. Os animais não estavam mais a se multiplicar. The barrenness that was upon Sarah A seca ou a esterilidade que estava em Sara came upon the people of Gerar. esteve sobre as mulheres e sobre as pessoas de guerra. Then God Então o Senhor visited the king of Gerar, visitou aquele rei and he said to him, e disse
para ele: You have taken a wife of a prophet. você levou a esposa de um profeta. That's the first time God called Abraham a prophet. Foi a primeira vez que Deus chamou Abraão de profeta. Abraham himself did not know that he is a prophet. Abraão nem sabia que ele era profeta, But God knew. mas Deus sabia. Because whatever Abraham says comes to pass. Porque aquilo que Abraão diz, tudo aquilo que Abraão diz acontecia. When he interceded for Lot Quando ele intercedeu por Ló in the land of Sodom and Gomorrah, em Sodoma e Gomorra, God took out Lot and Lot did not die. Deus tirou Ló daquelas terras e Ló não morreu. If Abraham had not interceded for Lot, Se Abraão não tivesse intercedido por Ló, Lot could have died. Ló teria morrido. Because God had just said, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah because of their sins. Porque Deus havia decidido destruir Sodoma e Gomorra pelos seus pecados. Hallelujah. So he said to the king of Gerar, Então ele disse ao rei: you took você tomou a prophet's wife. a mulher de um profeta. Go and give him back his wife. Devolva-a And take offering or e sacrifice toma ofertas de and sacrifício give it to him. e dê ao profeta. And he will pray for E you. ele vai orar por ti. And the king of Gerar went to Abraham E o rei foi ter com Abraão and he said, e disse: look at what is happening in my country. olha para o que aconteceu na minha terra. Women are no longer conceiving. As mulheres não concebem mais. Our livestock, they are no longer multiplying. Os nossos estoques, os nossos produtos não se multiplicam mais. Our fields are no longer O producing. nosso campo não produz mais. Can you pray for me? Pode orar por mim. Abraham did not say to the king of Gerar, Abraão não disse ao rei: look at this woman. olha para essa mulher. Did you see a child here? Você viu uma criança aqui? How do you expect me to pray for your women to begin to give birth? Como você espera que eu ore para mulheres? Whilst my own woman does not have a Enquanto a minha child. esposa também não consegue. But Abraham was seeing beyond that. Então Abraão estava a ver além da sua Because he knew possibilidade. the promise of God. Porque ele conhecia as promessas de Deus. That is Genesis chapter number 20 that we are talking about. Que é o Gênesis capítulo 20 que estamos a falar. So Abraham Então Abraão said, come, disse: vem, king, bow, ajoelhe-se, be on your knees. esteja de joelhos. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, I pray for the king. oro pelo rei. Let them begin to be fruitful again. Permita que haja frutividade novamente. Let the women begin to get pregnant Permita again. que as mulheres engravidem novamente. Let the land begin to be fruitful again. Permita que a terra seja frutífera novamente. Restore him, Lord, Restaure-lhe, Senhor, in Jesus' mighty em name. nome do Senhor. He rose up. Ele He went levantou-se back. e voltou. Everything started to work well Tudo começou a for the king of Gerar. normalmente na vida do rei. And God looked at Abraham E Deus reparou a Abraão and he said, this man e disse: esse homem aqui is not even thinking of himself. não está a pensar nele. Chapter number 21 Capítulo 21 of Genesis. de Gênesis. And the Lord visited Sarah as he had promised. Deus visitou Sara como prometeu. And Sarah conceived. E Sara concebeu. And Sarah conceived. E Sara concebeu. As an intercessor, Como intercessor, there are times that people come to you há momentos que pessoas vêm até si, who are in the same situation estão na mesma situação as yours. que você. You have no money in your pocket. Você não tem dinheiro no teu bolso. You don't have a job. Você não tem emprego. Your business is not moving. O seu trabalho não anda. But you are an intercessor. Mas você é um intercessor. You are wondering, what am I going to eat today? Você questiona-se o que vai comer hoje. What am I going to give my children today? O que eu vou dar aos meus filhos hoje? And someone comes E alguém to you vem and e say, diz: my business is not moving. o meu negócio, alguém vem até si e diz: meu negócio não anda. I don't have anything to eat at home.
tenho nada para comer em casa. My children are not going to school. As minhas crianças não vão para a escola. Everything is on hold in my life. Tudo está parado na minha vida. And you look at the person E você olha para a pessoa. and you ask the person, you might ask yourself, are you prophesying to me? E você pergunta. You don't ask the person. Você não pergunta a pessoa, você pergunta a si You mesmo. ask, this person is forensic. Essa pessoa aqui está a profetizar para mim mesmo. He's saying exactly what is happening in my life. Essa pessoa está a falar exatamente aquilo que está acontecendo na minha vida. But you are not telling the person, you are saying it in your heart, Você in não your está a dizer head. à pessoa, mas diz internamente. He's telling me exactly what is happening in Ele my está a life. dizer-me exatamente o que acontece na minha vida. Ei, But before you say, true man of God, or true woman of God, mas verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus, you say, the person says, can you please pray for me? a pessoa chega e diz, por favor, It's a happening in my pessoa life. está acontecendo na minha vida. But what is happening in the life of that person is exactly what is Mas happening o que to you. acontece na vida da pessoa que vem ter consigo é exatamente a mesma coisa que acontece na sua vida. Whilst God has called you to intercede. Enquanto Deus chamou para você interceder por ela. So you don't have to mention it to the person who has come to you. Você não precisa dizer isso à pessoa que vem pedir oração a The você. reason why they are coming to you, A razão pela qual eles vêm ter consigo, they are seeing what God has deposited in you. eles estão a ver o que Deus depositou em si. And they are seeing with a spiritual eye. Eles estão a ver nos olhos espirituais. You look at yourself in the physical. Você olha para si no físico. The land you are in A terra na qual você está is not even enough. não é nem mesmo suficiente. And maybe Lot has taken a bigger part of the land. Até pode ter A bigger part tomado uma parte grande of the land. da terra And you are left with a small land. e deixaram-te com a parte mais pequena. So your eyes are no longer physical eyes. Então, os seus olhos não são mais They are now físicos. spiritual. Agora devem ser espirituais. And you just lay your hands on the person. E você estende as suas mãos Father, para a I pessoa. pray in the name of Pai, Jesus. eu oro em nome do Senhor Jesus. Provision for this person. Provisão sobre essa pessoa. Provision for my brother. Provisão para o meu irmão. Financial provision for their school Provisão fees. financeira para as Let para as the suas business crianças. begin to Que o move. negócio comece a Let there be fluir. peace in their marriage. Permita com que haja paz no seu casamento. But before you even pray for that person, maybe when that person was coming, Mas antes mesmo de orar por aquela pessoa, talvez aquela pessoa vinha, your own wife was saying you are useless. a sua própria esposa dizia para ti que você era inútil. You can't even provide for us here. Você nem consegue prover para ela. You are scratching your head. Você está a raspar ou está a matutelar a sua You are cabeça. even saying, is it Eliezer who is going to be my heir? Is it Eliezer who is going to eat? Você ainda pergunta se Eliezer. Eliezer Yes, who is going to eat my inheritance? que vai tomar a minha herança porque não tem filho. You are asking yourself, Você pergunta se é o Eliezer, não, Eliezer que vai tomar a minha herança. but the Lord is asking you to pray for the people who have got the same situation as Mas you. Deus te pede para orar pelas mesmas pessoas que não têm filhos como você. So he prayed. Então, He prayed. ele orou. And things changed E coisas mudaram in those people's lives. na vida daquelas pessoas. And God remembered him. E Deus lembrou-se God dele. remembered him. Deus lembrou-se dele. And Sarah conceived. E Sara concebeu. Do I have intercessors in the house? Temos intercessores na casa. Because of time. Por conta do tempo. Because of time. Por conta do tempo. What now I'm going to just rush. I'm going to read what is here. I'm not going to explain Agora more. vai correr, só vai ler o que está escrito no Hallelujah. So we are going to prayer of petition. A oração de petição It's requesting God's help, é pedir a ajuda de Deus, guidance, direção and provision e provisão for personal needs para coisas pessoais and necessidades pessoais e circumstances. circunstâncias pessoais.
Hallelujah. Amém. So maybe this is what I'm going to do. I'll translate my notes into Portuguese. O pastor vai traduzir as suas notas And I'll send them to the men of God. vai mandar para o pastor. Then he can send them if they are groups or wherever. So that we can also go back and read. Então o pastor depois vai partilhar conosco nos nossos grupos digitais para que possamos rever novamente. So these are some kinds of prayers Então estes são alguns tipos de oração that we have spoken about. que nós falamos. But there are key elements Mas há elementos chaves that are required in prayer. que são necessários na oração. Number one, Número 1, faith. fé. Trusting in God's existence. E é confiar na existência de Deus. Power. Na existência de Deus no poder And e na goodness. sua bondade. The word of God says A palavra de Deus diz in the book of Hebrews, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, chapter number 11, no capítulo 11, verse number 6. no verso número 6. For without faith, Porque sem fé it is impossible é impossível to please God. agradar a Deus. But he who comes to God Mas aquele que vem a Deus must believe deve acreditar ou crer that he is, que Ele é. and he is a rewarder. é, A rewarder Ele é galardoador of them daqueles que vêm até Ele, that seek him. que buscam Ele. Hallelujah. So when you are praying, Então, enquanto você ora, you need faith. você precisa de fé. What is faith? O que é fé? If I ask for water, Se eu peço água, if I ask for water, se eu peço you see água, here, vem aqui. when they were buying this, Quando estavam a fazer isto, they did not talk about the container, não falaram sobre o conteúdo, but they spoke about the contents. não falaram sobre a garrafa, falaram sobre o conteúdo. But for me to give you water, Mas para mim, para que eu possa lhe dar água, I need the container eu preciso da forma da garrafa that carries the water. que leva a água. So when God is asking you to pray, Então, quando Deus te pede para orar, He is not just he's asking for the contents. Ele está a pedir para o conteúdo. He is asking for what is inside the water. Ele está a pedir pela água, o conteúdo que está lá dentro. But you cannot carry water Mas ele não pode carregar água without a container. sem aquele que carrega água, sem a garrafa. So the container Então a garrafa is the faith é a fé that carries your prayer to God. que leva a tua oração a Deus. Hallelujah. So what God is looking for Então o que Deus procura are not just words that are coming out of your mouth, não são apenas palavras que saem de si, but He is looking for what is carrying mas ele também procura por aquilo que carrega your words. as suas palavras. Hallelujah. So it is faith. Então isto que carrega é fé. Without faith, Sem fé, God cannot give you anything. Deus não pode te dar nada. In the book of James, Na carta de Tiago, there is a scripture tem uma escritura that says, que diz: them that do not have wisdom, aqueles que não têm sabedoria, let them ask God, deixe-lhes pedir a Deus, who gives liberally, que dá livremente, without reproach or without holding back. sem segurar-se, sem conter-se. But let them ask in faith, Deixe-lhes pedir com fé. because he who does not have faith Aquele que não tem fé is like the storms of the sea. The storms of the sea é como as tempestades do tempo ou do mar, that is being tossed up and down. que são levadas de um lado para o outro. Let that man Deixe aquele homem never think nunca that he will receive anything pensar que ele vai receber alguma coisa from God. de Deus. So if you have prayed on Friday night Então, se você tiver orado na madrugada, na noite de sexta-feira,
and you had no faith e não tiver tido fé in what you were praying for, naquilo que você orava, don't expect to receive anything. não espere ter alguma coisa. You wasted your night. Você perdeu a noite. You wasted your night. Você perdeu a sua noite. Because God is not just looking for words. Porque Deus não está apenas a He is looking palavras. for faith. Ele também busca. There's a scripture in the book of Romans Há uma passagem na carta aos Romanos which says, que diz o seguinte: faith comes by hearing, a fé vem por ouvir, hearing by the word of God. ouvir a palavra de Deus. So for you to have faith in God, Então, para que você tenha fé em Deus, you should hear His word. você deve ouvir. And His word E a sua palavra will create vai criar a place of faith in you. lugar de fé em si. Hallelujah. Amém. Because of time, Por conta do tempo, let us rise up. vamos levantar. Let us rise up Vamos on levantar. our feet. I want us to pray. Eu quero que nós oremos. Hallelujah. Let me just look for what type of prayer that we are going to pray. Deixe-me reparar nos tipos de oração que nós vamos ter. Let's just pray a prayer of adoration. Vamos fazer uma oração de adoração. Let's just pray a prayer of adoration É, de adoração. where we are just loving God and we are not asking for Não anything. estamos a pedir nada, estamos But I believe Mas eu creio que that as we leave this place, enquanto nós saímos desse lugar, we have learned something nós aprendemos alguma about prayer. coisa sobre oração. And you are now going to put it into action. E agora você vai praticar. Hallelujah. Because the word of God A says, palavra de Deus diz: be the doers of the word, sejam praticantes da palavra, not hearers only, não ouvintes apenas, deceiving yourselves. enganando-se a si mesmo. So if you hear Então, se você ouve and you don't do, e não faz, you are a deceiver. você é um enganador. But you are not deceiving anyone else. Você não está enganando uma outra pessoa. You are deceiving yourself. Você engana-se a si próprio. Hallelujah. I know how to pray. Eu sei orar. I can even teach you how to Eu pray. até posso te ensinar. But you don't pray. Mas não ora. You are deceiving yourself. Você está enganando-se. These things are spiritual. Essas coisas são espirituais. If you just talk about prayer and you don't pray, Se você apenas fala sobre oração e não even if you come here mesmo, ainda que você venha até aqui and you ask people to pray with you, e você pede you might even see their response. você pode até ver as suas respostas. They respond without praying Eles são respondidos sem because you yourself don't pray. porque você mesmo não ora. But if you are a prayerful person Mas se você ora por alguém and you ask people to pray, e você pede pessoas para orarem, the anointing of prayer a unção da oração or the spirit of prayer in you ou o espírito da oração em ti will provoke people to pray. vai provocar ou vai fazer com que Even if pessoas someone orem. has not prayed for 1 hour, Ainda que alguém não saiba ou não ore they've por only uma hora, prayed for 10 minutes, só oram por 10 minutos, they'll find themselves praying for that 1 hour eles vão de repente ver-se a orar por uma hora because it's flowing from porque está a fluir the anointing of prayer that you carry. o espírito da oração que você carrega. You can't give people what you don't have. Você não pode dar às pessoas o que você não tem. Hallelujah. You can't give people what you don't Você have. não pode dar às pessoas o que você não tem. Hallelujah. So we are going to pray a prayer of Então adoration. nós vamos orar uma oração de adoração. Maybe we'll ask the praise team to sing a song of adoration for us. Vamos pedir ao grupo de louvor A song of worship for us. para cantar uma adoração para What Deus. time do we finish the service? A que horas nós terminamos? I didn't ask. At this time we should be finished. Oh, we should be finishing. Hey. So can we finish? Podemos terminar? Are you sure? I want to hear Estão from you. certos. São 10 So that you don't be minutos. sitting here and you are thinking of your Drama. drama. Para que você não esteja aqui a pensar na sua novela em casa. It's called what novella? Yes. You are thinking of your novella. Podemos continuar, igreja? Alright, so
So, can you sing one worship song? Podem cantar uma Please, canção. please, let me ask these guys. As you are worshiping, Enquanto vocês adoram, you are not doing it for us. não estão a fazer para nós. You are doing it for God. Estão a fazer para Deus. But put some action into it Então coloque alguma prática, alguma so that you ação also encourage us. para que possam encorajar. If you are praying, if you are worshiping like this, Se nós estamos a adorar assim and your face is down, e a vossa cara está assim para baixo, you might not be able to cause us to do what we want to do. vocês podem não estar aptos a Put a little bit of a smile, a little bit of encouragement to us, algum encorajamento so that we can push together. para que todos nós possamos Hallelujah. Amém. Amen. I want you to just begin to adore Him. We love you, Lord Jesus. We worship you, King of Glory. We praise you this morning. You are worthy, you are holy, and you are mighty. There's no one like you, Lord. Hallelujah. I know maybe you are saying to yourself, Talvez você está dizendo a si mesmo: why do we have to adore Him when things are not moving well in my life? por que nós temos de lhe adorar se as coisas não acontecem I've conforme been going around in circles. eu só ando em ciclos? I tried this, but it doesn't work. Tentei isto, mas não I funcionou. tried that, but it doesn't work. Tentei aquilo e não funcionou também. Why should I adore Him? Por que eu deveria lhe adorar? Adore Him because you are still in the land of the living. Adore-lhe porque você ainda está na terra dos vivos. And there's a possibility that as you adore Him, E você tem a possibilidade de lhe adorar. there's a turnaround happening in your life. Tem coisas acontecendo na sua vida. Abraham has been praying for a child Abraão orou por um filho for years and por years. vários anos. And he even tried to do his own way. Ele tentou fazer isso pelo seu próprio caminho. And he slept with Hagar. Ele deitou-se com Agar And Ishmael was born. e nasceu o Esaú. But God said this is not the child of the promise. Mas Deus disse que esse aqui não é o filho da promessa. But the day that he was praying, Mas no dia que ele orou, not for himself, não por si mesmo, God heard him. Deus lhe ouviu. And he answered the prayer that he has been praying for years. E ele respondeu a oração que ele orava por And anos. now you are not praying for yourself, E agora você não está orando por si, but you are glorifying God. mas você está a adorar a Deus. You are adoring God Você está a adorar a Deus, because He is God. porque Ele é Deus. You are not worshiping Him because He gave you something, Você não lhe adora porque Ele te deu alguma coisa. but you are worshiping Him because He is God. Você lhe adora porque Ele é Deus. He did not create to give you things, Ele não te criou para te dar coisas. but He created you so that you worship Him. Ele te criou para que você pudesse lhe adorar. But because He is a provider, Porque Ele é provedor. He is providing for you. Ele providencia na sua vida. Yes, I know things are not moving well, Eu sei, há coisas que não estão acontecendo but you are devidamente. here today. You are Mas você alive. está aqui hoje. You have no sickness in your body. Você não tem doenças no seu corpo. You managed to bath yourself. Você maneja bem
você vê esse lugar, because God loves you. porque Deus te ama. So I just want you to adore Him for Então that. eu quero que você me adore por isso. Begin to adore Him with your own mouth, Comece a me adorar com a sua boca, with your own voice. com a sua voz. Lord, I love you. Oh, Shatana Lord, I bless you. Maria. Lord, I magnify you. Lord, I honor you. You are worthy, you are holy, and you are mighty. You are the King of kings and the Lord of lords. You are the Alpha, the Omega, the author and the finisher of my faith. You are the wonderful, the counselor, and the Prince of Peace. You are the lily of the valley and the healing balm of Gilead. You are the one who was, who is, and who is to come. Jehovah is your name. There's no one like you, Lord. There's no other name like your name. Yes, oh, you are Lord of worship. You
for